coração de filho. Diga, eu preciso. Diga, eu preciso de um coração de filho. Muita gente, todo mundo quer um pai. Mas às vezes nós podemos até ter o pai, mas se não tiver o coração de filho, não funciona. Você está entendendo? Então nós precisamos, há um problema hoje na sociedade, nessa questão de paternidade. Quantas pessoas estão nas drogas? Quantas pessoas estão na bebida? Quantas pessoas já tiraram a sua própria vida? Quantos casamentos já foram destruídos por questão de falta de paternidade? Não teve um pai para conversar, não teve um pai para dialogar. Talvez o pai, com falta de sabedoria, de revelação da palavra, buscou perfeição no filho. Ninguém é perfeito e por isso não tiveram a conexão legal. Gerou violência, discórdia, briga. E aí isso é um ciclo, né? Vai criando uma bola de neve, um efeito dominó. Aí aquilo que você detesta, que viu seu pai falar, fazer, que você queria ter do seu pai e não teve, sem querer, automaticamente você reproduz isso na vida dos seus filhos. Os seus filhos, se eles não tiverem a graça e a misericórdia de Deus, vão reproduzir mesmo sem querer na vida dos seus netos. E aí a sociedade só vai de mal a pior. Nós precisamos entender essa questão da paternidade. E Deus, quando pensou na família, quando Deus pensou na instituição chamada família, Ele pensou na família representar os céus na terra. Essa é a grande sacada da família. É a família representar os céus na terra. Então veja muito bem, todo filho que tem uma excelente experiência com o seu pai, ele tem muita facilidade de receber o amor de Deus. Ele entende porque ele recebeu o carinho do pai biológico, ele recebeu a atenção do pai biológico, ele recebeu o melhor do seu pai biológico. Ele entende que também ele vai receber o mesmo de Deus, até mesmo porque nós chamamos Deus de Pai. A oração que o Senhor Jesus nos ensinou, Ele ensinou assim: olha, todas as vezes que vocês forem orar, vocês devem orar assim: Pai nosso. Já começa com Pai. Se você teve algum problema, algum bloqueio com seu pai biológico, automaticamente você vai ter com Deus. E se você tem com o seu pai biológico, tem com Deus, automaticamente você vai ter com seus filhos. Você não quer? Quantos pais eu já atendi que disseram: pastor, não sei por que eu faço isso, eu quero abraçar o meu filho, eu quero beijar, mas eu não consigo, eu quero dialogar, mas quando eu vejo eu estou brigando. Ele faz sem querer, porque foi isso que ele recebeu do pai dele. Então nesta manhã eu quero falar sobre uma família muito bem comentada na Bíblia. Talvez você já tenha ouvido falar muito dessa família, e fala muito da figura do pai. A mãe nem aparece nessa família, porque na verdade a proposta do evangelista Lucas, do doutor Lucas, é realmente falar sobre a figura do pai, ok? Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 29. Se você não tem a Bíblia, ou de repente não conseguir encontrar rapidamente, você pode acompanhar pelo telão, ok? Abra aí o seu smartphone para você fazer as suas anotações, ou o seu caderno. Lucas capítulo 15, versículo 29 diz assim: mas ele respondeu ao seu pai. Ele quem? O irmão mais velho do filho pródigo. Você talvez já tenha ouvido muitas mensagens falando do filho pródigo, o filho mais novo, aquele que pediu a herança para o pai e gastou de uma maneira irresponsável com as meretrizes, na balada, e de repente se viu em meio aos porcos, desejando a comida dos porcos, e a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. A gente ouve muitas mensagens falando desse garoto, do filho pródigo, mas hoje eu quero começar falando com você sobre o irmão dele, o filho mais velho, o perfeito, o que nunca saiu de casa, o que nunca se rebelou, o que nunca pediu a parte da herança, o que nunca gastou com as meretrizes. Mas a gente vai ver um problema muito sério na vida desse garoto. Mesmo estando dentro de casa, mesmo tendo o pai presente, ele não tinha um coração de filho. Então ele respondeu ao seu pai assim: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito
para eu festejar com os meus amigos. Ele está questionando o pai. Ele está dizendo: pai, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo. Eu não sei quantos anos esse rapaz tinha, se 25, se 30. Mas vamos imaginar que ele tinha 29 anos de idade. Ele está dizendo: há 29 anos eu trabalho todos os dias para o Senhor. Eu tenho obedecido o Senhor como um dos escravos. Ele não era escravo, ele era filho. Mas ele olhava para o pai como Senhor, como dono, como patrão. Ele não via o pai como pai. Então o coração dele, quando ia se relacionar com o pai, ele se relacionava com o coração de escravo. Escravo não tem nada. Escravo se sente injustiçado o tempo todo. Escravo se sente indigno o tempo todo. Escravo não tem prazer de fazer nada. Ele faz para comer, para sobreviver. Esse era o coração desse garoto. Ele conversava com o pai. Quando ele ia conversar com o pai, ele se colocava no lugar de escravo e não de filho, embora ele fosse filho. Ele diz: todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Qual o filho que nunca desobedeceu? Fala aí. Levanta a mão, o filho que nunca desobedeceu ao pai. Ninguém ousa levantar a mão, porque todo filho desobedece. Todo filho um dia já desobedeceu ou vai desobedecer. Mas o cara diz assim: eu nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando uma pessoa geralmente tem problemas de paternidade, geralmente se transfere esse problema para Deus. Se ela foi rejeitada pelo seu pai biológico, logo pensa que o pai eterno também o rejeitou. E o contrário também é verdadeiro. Quando somos amados, aceitos e temos um pai presente, amoroso, logo teremos uma imagem de Deus também como um amoroso, presente e que quer nos abençoar com toda a sorte de bênção. Esse rapaz, irmão do filho pródigo, estava na casa do pai, mas vivia como escravo, infeliz e amargurado. Estar na casa do pai não é o suficiente, é necessário ter um coração de filho. Diga comigo: estar na casa do pai. Diga: estar na casa do pai não é o suficiente, é necessário ter um coração de filho. Diga, declara sobre a tua vida. Diga: eu tenho um coração de filho. Eu quero dar rapidamente para você alguns passos para você desfrutar da bênção de ser filho. Você quer desfrutar das bênçãos de ser um filho? Quem tem um coração de filho tem uma identidade familiar. Diga: quem tem um coração de filho tem uma identidade familiar. Se eu perguntar para o Rony, quem é a sua mãe? Tem na ponta da língua. Qual o nome do seu pai? Tem na ponta da língua. Qual o seu endereço? Ele diz: eu moro lá no bairro de São Miguel, pastor, na rua tal, número tal. E qual o seu sobrenome? Fulano. Ele tem uma identidade familiar, ele tem uma família. Ele não está Deus dará, ele não está à deriva. Quem tem o coração de filho tem uma identidade familiar. Quem tem o coração de filho precisa abrir o coração para o pai. Precisa. Hoje, infelizmente, eu vejo em muitas igrejas, e a igreja também é uma família. Quando Deus pensou na igreja, Ele pensou num ambiente familiar. Como que é a família? Um se importa com o outro. Eu vejo muitas vezes a Gabi discutindo com o Isaquinho. E tem dia que está mil maravilhas, está um negócio maravilhoso. Eu falo: Isaquinho, onde você vai? Eu vou para o quarto da Gabi. Vai dormir lá hoje? Vou, pai, ela pediu para dormir lá. Aí tem dia que ele chega com o travesseiro lá no nosso quarto e diz assim: posso dormir aqui? Aí eu falo: por quê? Porque a Gabi não me quer no quarto dela. Eu falo: então vai para o seu. Aí diz: mas eu não queria dormir, a sua cama é mais quentinha que a minha. Aí o coração de pai geralmente deixa. Mas irmãos, eles brigam, eles discutem, mas vai um estranho tocar no irmão. Vai alguém falar alguma coisa do Isaquinho para a Gabi. Vai alguém um dia tentar desdenhar da Gabi para o Isaquinho quando ele estiver mais velho. Porque a família, os nossos problemas de família resolvemos entre nós.
Você está entendendo? A igreja é assim também, é um se importando com o outro, é um orando pelo outro. A irmã que veio aqui, a Elisângela, agradecendo a equipe que o serviu no encontro com Deus, agradecendo os pastores, agradecendo aos líderes da nossa igreja, todo mundo agradecendo, é um ajudando o outro. Ninguém ganhou para servir esse final de semana, ninguém ganha para trabalhar aqui. Tem alguns funcionários, mas a maioria são voluntários. Mas a gente faz isso porque nós nos amamos, nós somos uma família. Um dia nós chegamos aqui também, fomos acolhidos, nós somos cuidados, nós somos amados, nós somos abraçados. E hoje, como família, nós podemos abraçar outros, nós podemos amar outros, nós podemos cuidar dos outros. Nós nos importamos um com os outros e deixa que os nossos problemas a gente resolve com o Pai. Deixa que os nossos problemas a gente resolve com o papai. Não é assim que Mateus escreve lá no seu evangelho? Se você tiver um problema com seu irmão, vai até ele. Vai lá, conversa. Resolve a parada com o seu irmão. Se ele te ouvir, beleza. A Bíblia diz isso. Mas se ele não ouvir, vai e chama outra pessoa. E chama ele de novo. É bíblico. Porque família é assim. A gente se resolve. Deus, quando pensou em igreja, pensou nesse ambiente familiar. Mas olha o que o inimigo, ele tenta fazer. Ele tenta transformar a igreja, que é um ambiente familiar, é uma instituição familiar, em um ambiente rodoviária. O que é uma rodoviária? O que importa na rodoviária é se o seu ônibus está lá na plataforma para te levar para o seu destino. Você não quer saber o nome do motorista. Você não quer saber o nome de quem te vendeu a passagem. Você não quer saber quem está limpando a rodoviária. A rodoviária é um local de passagem, mas a igreja não é passagem. A igreja não é um lugar para você visitar. A igreja é um lugar para você pertencer. Às vezes eu encontro algumas pessoas no comércio e ela diz assim: eu também sou evangélico, o senhor é pastor, né? Eu já te vi na televisão, eu já te vi nas redes sociais. O senhor é pastor? Eu falo, sou. Eu também sou evangélico. Eu falo, qual igreja você vai? Ih, rapaz, é lá no Jardim Águas Claras, mas eu não lembro o nome da igreja. Eu não sei se é Jesus está bravo. E o nome do seu pastor? O nome do seu pastor, ele é um baixinho, um gordinho, eu não sei também. Não é, ele vai na igreja, ele não pertence a igreja nenhuma. Igreja é o seguinte: quem é o seu pastor? Quem é o seu pastor? Isaac Gomes, tem o sobrenome. Quem é o seu pastor? Qual o nome da sua igreja? E qual o endereço da sua igreja? Isso é o básico. Se você não souber disso, né? E tem um detalhe ainda: 6.613, próximo ao semáforo que dá acesso à FATEC. Tem que falar isso, se não falar não pertence. Brincadeira. Mas vamos fazer um teste? Todo mundo aqui? Quem é o seu pastor? Qual a sua igreja? Qual o endereço? De manhã você enrolou, agora você foi bem. Olha aqui, presta atenção. Isso é família. Na hora que o calo apertar, você sabe a quem você recorrer. Hoje pela manhã, estava ali no hall de entrada, no final do culto. Parei duas irmãs, fiquei conversando com ela. Uma senhora já de idade, a filha, ela compartilhando, a mãe compartilhando a necessidade. Ela não me pediu nada, mas no final disse: o que a senhora precisar, conte com a gente. Conte com a gente. Se a senhora estiver precisando de uma cesta básica mensal, nos avise, que eu já coloco aqui na nossa relação. Todo mês a senhora vai receber uma cesta básica. E mais com outras coisas que a senhora precisar. Pode contar. Família. Ajudar. Para desfrutarmos da bênção de ser filho, precisamos desfrutar da bênção familiar, gente. E família é um lugar de festa. Família é um lugar de aceitação. Na família você não precisa ser perfeito. Você só precisa ter um coração de filho. Ponto final. Família. Por isso que eu gosto de falar que a igreja é como se fosse a arca de Noé. Lembra da arca de Noé, o dilúvio? O que ficou lá dentro da arca com Noé? A família de Noé e um casal de cada animal. Tinha anta lá dentro. Tinha gambá que cheira forte. Tinha cobra, acho que tinha serpente lá dentro também. Tinha um elefante que não faz nada. Já viu o que o elefante faz? Só fica com aquela tromba assim, ó. É forte pra caramba,
mas não sabe a força que tem. Só fica balançando aquela tromba. Em vez de quando ele levanta a tromba e faz um barulho maluco lá, né? Que solta ar para tudo que é lado, e saliva para tudo que é lado, e suja todo mundo. Mas deixa eu te falar, a arca naqueles dias do dilúvio era o melhor lugar para estar. A igreja é assim, tem problema? Tem, mas é o melhor lugar para você estar. Aqui é o único ambiente de cura, de milagre, de restauração, de aceitação, de amor e carinho. Aqui está a presença de Deus. Nós somos uma família. Bem-vindo, gente, à família Vida Triunfante. Aleluia, glória seja dada a Deus. Ei, você que está nos assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo à família Vida Triunfante. Festejar. Você pode estar na casa do pai, mas só conversar com os escravos. Preste atenção, que esse irmão mais velho, ele não conversa com o pai. Quando ele chega na casa, que está rolando a festa, porque o irmão mais novo voltou, ele não chama o pai, ele chama os escravos. Ele conversa com os escravos. Meu irmão, se você tem o coração de filho, você não vai ficar buscando problema com o escravo. Você não vai ficar querendo descobrir o que tem de errado ou o que tem de certo na sua casa, ou na igreja, ou na sua empresa. Você vai falar com seu pai. Você vai conversar e dialogar com seu pai. Ele tinha um pai, mas conversava com os escravos. Você já viu que tem gente assim em igrejas? E na família também? Só fica por trás, mãe, quando o pai sai. Mãe, e o pai não sei o que, não sei o que. Ou então se o problema é com a mãe, pai, a mãe não sei o que, não sei o que. Fica falando entre os irmãos, mas não conversa com o pai. Senta com seu pai, conversa com seu pai, conversa com seu líder, conversa com seu discipulador, conversa com seu pastor. Nós precisamos ter esse coração de filho. Você pode morar na casa do pai e não receber o carinho do pai, porque você não está perto, você só fica com os escravos. Você só fica com os escravos. Eu quero dar rapidamente algumas características do coração de filho. Anote. Características do coração de filho. Quem tem um coração de filho tem essas características aqui, olha. Primeiro, filho tem um coração novo, um coração de criança. Já viu como é coração de criança? É tão inocente, é tão gostoso lidar com criança. Você já viu um bebê? Ele se suja todo no berço. Já viu aquele bebê que tem dia que suja a fralda e sobe todas as fezes, tudo nas costas? Mas quando você vai lá no berço, você olha para ele, ele olha para você, e sabe o que ele faz? Abre o sorriso. Coração de bebê. Aí a mãe diz assim: menino, você está demais porque você fez isso e não sei o que. E sabe o que ele faz? Sorri. Coração novo. Talvez você está com coração velho, experiente demais, já viu coisa demais, fechou teu coração para Deus, fechou teu coração para o seu pai, mas o seu pai talvez biológico agiu de maneira, ou tenha agido de maneira errada com você, porque ele não recebeu essa palavra que você está recebendo hoje. Ele não foi curado como você está sendo agora, mas você vai chegar lá hoje com um coração novo. Você vai chegar lá na empresa amanhã com um coração novo. Você vai conversar com o patrão, você vai conversar com o seu chefe, você vai dialogar com o seu pai, porque você está recebendo coração novo, um coração de criança, um coração inocente, um coração que não guarda mágoa, um coração limpo, um coração de Deus. Você está recebendo. Mateus 18:3, ele escreveu e disse, o Senhor Jesus falando: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Para entrar no reino dos céus, precisamos ter um coração como de criança. Irmãos, às vezes a gente como adulto vê maldade em tudo, vê pecado em tudo, vê problema em tudo. Às vezes tem alguém tentando nos ajudar com boas intenções, e a pessoa diz: quando a esmola é demais, o santo desconfia.
Já viu aquela mulher que o marido decide, ela está orando pelo marido, Deus muda o coração do meu marido. Eu sempre sonhei com um homem romântico, um homem compreensivo, um homem que me trouxesse flores, um homem que me surpreendesse quando voltasse do trabalho. E ela está orando, e um dia, sabe o que acontece? O marido está lá no trabalho, o Espírito Santo convence ele, e ele faz exatamente o que ele nasceu para fazer: surpreender positivamente sua esposa, levar um buquê de flores. E o marido decide passar na floricultura e compra um buquê de flores. Aí chega para a dona que está orando e sempre sonhou com um marido carinhoso. E quando ele entrega, ela diz: não vem hoje não, hein? O sinal está vermelho, não vai ter nada não. Você está com segundas intenções. Não, deixa de coração maldoso. É Deus que está moldando o seu marido. É Deus que está transformando o seu marido num homem carinhoso, presente e surpreendente para você a cada dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Segunda característica de um coração de filho: o filho tem um coração de diálogo, ele conversa com o pai. Irmãos, o diálogo é o oxigênio dos relacionamentos. Não dá para manter um relacionamento sem diálogo. Tem que sentar, tem que conversar, sem gritaria, sem ofensa, ouvir as verdades, falar as verdades sem agredir, sem ofender. O diálogo é o oxigênio dos relacionamentos. Todos nós precisamos entender isso. Agora deixa eu te falar, o nosso tempo é escasso, as horas passam rápida. Hoje com as redes sociais nós estamos em diversos grupos de WhatsApp, em diversos grupos de Telegram. Nós precisamos selecionar aqueles grupos que alimentam a tua fé e o teu espírito. Você não pode sair e não pode deixar de ler ou ouvir as mensagens. Tem grupos que alimentam a tua fé. Se você está na minha linha de transmissão, o meu objetivo é alimentar a tua fé e o teu espírito. Então quando chegar uma mensagem lá, não tenha em mente: essa mensagem é para todo mundo. É para todo mundo, mas Deus lida com você individualmente. Eu estou pregando aqui para todo mundo, mas Deus está falando com cada um individualmente. Cada um aqui tem uma história. Eu não conheço a família de todo mundo, mas o Espírito Santo está falando ao coração de cada um individualmente, exatamente naquela área que você precisa ser tratado hoje. No WhatsApp é a mesma coisa. Então veja quais os grupos você vai sair que você não vai dar atenção. Mas aqueles grupos que alimentam a tua fé e o teu espírito, você tem que se manter conectado. Terceira característica de um coração de filho: um filho tem um coração que depende do pai. É tão gostoso ser filho. Filho depende do pai. Filho pede tudo para o pai. Filho fala tudo para o pai. Eu vejo lá os meus filhos, tudo que eles querem, eles precisam, eles pedem para o pai. Pede para a mãe. Pede, abre esse coração, deixa de ser orgulhoso. Dialoga com teu pai: pastor, mas meu pai é ruim. Ele era ruim. Você está aqui hoje, Deus está trabalhando no coração dele lá. Você crê nisso? Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando no coração do seu pai. E se seu pai não existe mais, Deus está levantando alguém para ser pai na sua vida. Porque todos nós precisamos de um pai. Filho tem um coração imperfeito. Filho não precisa ter um coração perfeito. Sabe o que filho precisa? Filho precisa ter um coração sincero. Filho precisa ter um coração sincero. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Perfeito somente Deus. Você não pode aceitar o seu filho aceitar o seu filho se ele for perfeito. Não. O que você precisa do seu filho é sinceridade. Se você for conversar com os nossos filhos biológicos, aqui a Gabi, e se lá nas tantas você der a entender que eles são mentirosos, eles vão chorar. Ou eles vão falar com você forte que não é mentiroso. Porque nós ensinamos os nossos filhos a serem sinceros, falarem a verdade. Já houve situações de tentar esconder alguma coisa e não aguentar, e no outro dia dizer: pai, então, eu falei mesmo. Eu disse, perdoa, eu não sei onde eu estava com a cabeça naquele dia, mas aconteceu. Sincero. Filho não precisa ser perfeito, filho precisa ser
Filho precisa ser sincero. Olha o que em Lucas 15, 21, o filho mais novo vai falar para o pai. O filho mais novo, o filho pródigo, o imperfeito, o que pegou a herança e gastou à toa. Olha o que ele vai dizer: pai, pequei contra os céus e contra ti. Pronto, perfeito. Pecou, pecou. Pai, eu errei. Nós precisamos de ter essa sinceridade. Filho tem um coração sensível. O filho, ele sente o mal que fez e se arrepende imediatamente e confessa o seu pecado. Lembra do rei Davi? Lembra? O homem considerado na Bíblia Sagrada o homem segundo o coração de Deus. Davi foi perfeito? Não. Adulterou, mandou matar o rapaz. A família de Davi não foi perfeita. Um irmão estuprou a irmã, o outro matou o irmão, o mesmo filho, o outro roubou o reinado do pai, deitou com as mulheres do pai, as concubinas do pai na varanda do palácio. Que família, que Davi! Mas Davi tinha uma coisa que nós precisamos aprender com ele. Davi, quando ele era confrontado e que ele percebia que ele tinha errado, ele se arrependia imediatamente. Davi, um dia, depois de ser confrontado por Natã, profeta Natã, ele diz assim: Senhor, se for preciso, tira de mim qualquer coisa. Tira o reinado, tira a riqueza, tira o palácio, tira o poder, só não tira de mim o teu espírito. É esse coração que a gente precisa ter. O coração segundo o coração de Deus não é um coração perfeito, é um coração sincero. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Deus não espera de você perfeição. Deus espera de você sinceridade e um coração quebrantado. Sabe quando Deus disse para Adão: Adão, depois que Adão pecou, Adão, onde você está? Deus não esperava que Adão falasse: a mulher que você me deu. Deus esperava que Adão falasse: eu pequei, eu falhei, eu comi do fruto que o Senhor disse para não comer. Mas sabe o que Adão fez? Espírito de acusação. A mulher que o Senhor me deu, em outras palavras, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, eu não tinha pecado. Deus olha para a mulher e diz: e aí, Eva? Ela diz: a serpente que o Senhor criou. A serpente. A serpente não falava, ficou quieta. Então Deus não espera. Deus já sabia que Adão ia falhar. Por isso que quando Adão se sente nu, já tinha um novilho para fazer roupa para ele. Tudo estava preparado. Deus espera da gente um coração contrito e quebrantado. Deus espera da gente como pai um coração sincero. Quarta característica de quem tem um coração de filho. Filho tem um coração, eu já falei aqui, sensível, né? Lucas capítulo 15, versículo 17, ainda no coração sensível. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Morrendo de fome, o cara reconheceu. Quinta característica: filho tem um coração humilde. Olha o que ele vai dizer para o seu pai. Em Lucas 15, 19. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Uau. Trata-me como dos teus empregados. Preste atenção. O mais velho nunca tinha saído de casa. O mais velho nunca tinha pedido parte da herança. O mais velho talvez nunca tenha passado uma noite na balada. O mais velho talvez nunca tinha cheirado uma carreira de cocaína. O mais velho talvez nunca tinha gastado seu dinheiro com as prostitutas. Estava dentro de casa, mas com coração de escravo. O mais novo, o que gastou tudo irresponsavelmente, ele está fora de casa, mas tem um coração de filho. E ele reconhece. Ele diz: pai, eu não sou digno de ser mais chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Mas qual o pai que vai tratar o filho como escravo, como empregado? O pai nem respondeu ele, mandou festa para ele. É isso que Deus tem para mim e para você. Nunca espere uma punição de Deus. Nunca espere uma paulada de Deus. O que Deus tem para você é festa. Deus tem anel novo. Deus tem roupas novas. Deus tem novilho. Deus tem vida e vida abundante para você, meu irmão. Aleluia.
Aleluia. Sexta característica de quem tem um coração de filho. Filho tem um coração que sempre volta para o pai. Filho tem um coração que sempre volta para o pai. Olha aqui. O mais velho que está dentro de casa tem o pai, mas está com o coração de escravo. Ele chega em casa e conversa com os escravos. Vamos ver o filho mais novo? O que está fora de casa, mas tem o coração de filho? Ele diz em Lucas 15:18: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Eu sei que lá em casa tem escravos, muita gente a serviço do meu pai. Em outras palavras, ele está dizendo: mas eu não vou parar para conversar com o porteiro, eu não vou conversar com o jardineiro, eu não vou conversar com o cozinheiro, eu não vou conversar com aquele que está arrumando a despensa, eu não vou conversar com o motorista do meu pai, eu não vou conversar com aqueles que estão domando o cavalo do meu pai, eu vou conversar com o meu. É isso que a gente precisa aprender. Irmãos, dobra o teu joelho e fala com o teu pai celestial. Às vezes a gente fala com tanta gente, menos com o papai. Às vezes a gente fala com o vizinho, com os colegas fora de casa, mas não conversamos com o nosso pai. Irmãos, às vezes a gente se afasta mesmo sem querer, na correria do dia a dia. Ontem eu dei uma saída daqui rapidinho, tinha que resolver algumas coisas, e eu parei para conversar com o filho espiritual que eu tenho. Chegando lá estava a esposa também, e eu disse: eu parei aqui porque eu estou sentindo vocês muito longe, e vocês são filhos amados. E eles falaram: pastor, é verdade, essa questão de distanciamento, criança nova, o trabalho, distanciamento, sem querer a gente se distancia. E é verdade. Eu falei: mas a gente precisa renovar esse relacionamento. Relacionamentos precisam dessa renovação, irmãos. Eu não sei, talvez hoje ao sair daqui você tenha que voltar para casa, ligar para o seu pai, se ele não mora com você, e dizer: pai, eu só liguei para dizer que eu te amo. Se ele pisou na bola com você, você entende que ele falhou com você, e você tinha uma mágoa, você vai dizer: pai, eu liguei para te dizer que o senhor está perdoado, esquece do passado, vamos viver uma nova história, vamos viver um novo tempo, eu te amo, pai. Mas meu filho: não, pai, esquece, está perdoado. E assim, no próximo feriado eu vou aí, ou no próximo final de semana eu vou aí para a gente almoçar, para a gente tomar um café e dar um abraço, e eu quero dar um beijo no senhor. Pai, se ele mora próximo, antes de chegar em casa, passa lá. Pastor, mas ele vai estar dormindo, vai ficar bravo. Não, acorda o velho. Quando ele acordar, você abraça, dá um beijo, e depois você diz: pai, eu te amo. O amor sempre vence. Busca ter esse coração de filho. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Às vezes a gente quebra a cara porque a gente conversa com tanta gente e menos com o pai. Filho sempre causa compaixão no pai. Eu quero te dar aqui as bênçãos para quem tem um coração de filho. E eu encerro. Anote aí: bênçãos para quem tem um coração de filho. Primeira bênção: os olhos do pai estão sempre nele. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão fechados, tapados, que não possa nos ouvir, e nem a sua mão encolhida, que não possa nos abençoar. O pai. O salmista vai dizer que o guarda de Israel, que é o nosso pai, o guarda de Israel não dormitará. O salmista diz que o nosso pai já deu, não vai dar. O nosso pai já deu ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardar e nos livrar por todos os caminhos que nós passarmos. Nosso pai. Aleluia. O pai, preste atenção. Segunda bênção, para quem tem o coração de filho: o pai dá tudo o que o filho pede. Lucas 15:31. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. É seu. Você não precisa pedir um novilho, você não precisa marcar o dia de festa, a casa é sua. Eu observo a minha filha mais velha, e até o meu garoto. Tem uma bolacha recheada que eu gosto muito.
E é um pouco cara aquela bolacha. Não é aquela bolacha que você compra 10, 20 pacotes, né? E coloca na despensa para eles destruírem um dia. Não, não. Você compra 3, 4, uma vez por mês. E às vezes eu demoro de comer essas coisas. E às vezes quando eu falo, Déia, cadê aquela bolacha? A Gabi comeu. E o Isaquinho comeu. E tá bom, beleza, glória a Deus que eles comeram. Eu vou brigar com meu filho porque comeu uma bolacha que eu gosto? Tá, não tô, nada. Ainda bem que eles podem comer, eles não se alimentam por sonda. Já viu aquelas crianças que já adulta ainda se alimentam por sonda? Meu filho não, ele pode ir lá na despensa e pegar a bolacha do pai. Outro dia eu comprei um fone caro. Esperei chegar não sei quantos meses. Aí chegou, estava na minha mesa assim. Ela disse, pai, fone novo. Eu disse, tá, não sei o que, posso ver? Pode. Você usou o fone? E nem eu. Sumiu. Quer encontrar? Vai no quarto da Gabi. Comprei uma blusa, Eduardo e Silvana, aquela dupla que gospel. Criaram uma grife e mandaram uma foto. Pastor, tem esse blusão pro dia dos pais, lindo, né? Um negócio de moletom, lindo. Qual a cor que o senhor quer? Aí eu comprei um, esperei, ele postou no correio, ele disse, pastor, veste, me manda uma foto. Eu falei, mando. Chegou numa sexta, deixei lá, abri. Eu não estava em casa, ela viu, gostou. Aí passou uns dias, André disse, você viu a Gabi com a sua blusa? Eu falei, não. Eu falei, ficou bom. Eu falei, deixa eu usar. Agora está lavando, ela já usou várias vezes. Eu briguei? Não, é minha filha. O pai dá tudo o que o filho pede. A bênção. Essa é uma das bênçãos de ter um pai. Lucas 15, 20. Seu pai o viu. E cheio de compaixão. Filho sempre causa compaixão no coração do pai. Uma outra bênção, o pai corre ao encontro do filho. Quem tem um coração de filho, o pai sempre corre ao encontro. Lucas 15, 20. Seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Uma outra bênção, o filho tem o carinho do pai. Lucas 15, 20. Abraçou e beijou. Carinho. É isso que o pai quer dar para você. Sabe o que o inimigo coloca na nossa mente? Que Deus está irado porque nós erramos. Não. Quando você errou, Deus não foi pego de surpresa. Você se surpreendeu porque achava que nunca ia cometer aquele pecado. Mas Deus já sabia. E Ele continua sendo o seu Deus e o seu Pai. O que você precisa é só ter um coração sensível. Se arrepender como esse filho pródigo. E voltar para os braços do Pai. Quem está me entendendo diz amém. Uma outra bênção. O filho sempre recebe o melhor do pai. Olha que interessante aqui Lucas 15, 22 a 23. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa. Deus tem o melhor para você. Você não entendeu, desculpa. Vou repetir. Deus tem o melhor para você. Quem tem um coração de filho sempre merece o melhor do pai. Sempre recebe o melhor do pai. Interessante que esse pai podia dizer, olha, você gastou toda a sua herança, agora você vai ter que trabalhar para recuperar. Então faz o seguinte, pega a roupa lá do escravo, tem uma roupa que não dá mais, coloca nele. Não, o pai diz, traz a melhor roupa. Traz a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. E tem mais, traga um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Porque uma das bênçãos para quem tem um coração de filho, filho é motivo de festa na casa do pai. É que você não sabe, talvez seu pai não filmou, tua mãe não falou, mas quando você nasceu foi uma grande festa na sua casa. Filho muda o ambiente da casa. O cheiro da casa fica mais gostoso quando o filho nasce. Fica ou não fica? O ambiente fica diferente. Essa é uma das bênçãos de quem tem o coração do filho. Proporciona a festa na casa do pai. Irmãos, você está aqui porque você é amado. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Você está aqui porque o pai te ama. O pai que está proporcionando essa festa para você.
olha aqui, deixa eu te falar, se não fosse vocês, eu não precisava estar aqui não. Eu cultuava a Deus em casa com a minha família, ou iria para outra igreja. Os músicos não precisariam ensaiar, não precisariam estar aqui. Eles cultuariam na sua casa com suas famílias. Mas nós viemos para cá servi-los, porque você é filho. Essa festa é por sua causa. Deus proporcionou esse culto, esse tempo, esse encontro com Deus, a universidade da vida, os pequenos grupos, porque você é filho, você é amado de Deus. Você é motivo de festa na casa do Pai. Quem está me entendendo diz amém. Eu quero orar com você e por você. Talvez você se sinta tão sozinho, isolado, abandonado. Talvez você nunca teve um pai biológico presente. Quem sabe você foi até rejeitado. Quem sabe você nunca conheceu seu pai. Ou talvez, mesmo com o pai dentro de casa, você nunca teve um pai presente. Ele estava fisicamente presente, mas emocionalmente, afetivamente, nunca foi presente na tua vida. Talvez você está aqui pela primeira, segunda ou terceira vez. E você hoje quer viver uma nova história, escrever uma nova história agora com Deus, com esse Pai amoroso. Quem sabe Satanás te enganou por muitos anos, que você não era amado de Deus. E você se esforçava ao máximo para agradar a Deus, para ter a sensação de abençoado. Não. Deus não vai abençoar porque nós somos bonzinhos e fazemos tudo perfeitamente. Ele nos abençoa e já nos abençoou porque nós somos filhos. Quando o Senhor Jesus nos ensinou a oração, dizendo, Pai, quando vocês orarem, ora assim, Pai Nosso. Ele não disse, vocês vão orar quando fizer tudo certo. Orem assim, Pai Nosso. Não. Ele já sabia que nós iríamos falhar. E Ele disse, independente das suas falhas, independente do seu erro. Em outras palavras, Ele está dizendo, vocês são filhos. E Ele continua sendo o seu Pai. Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus Cristo.